Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o culto de senhoras de quarta-feira, que tem como o tema ampliando o conhecimento do Evangelho de Cristo. Hoje nós sabemos que nós temos uma boa religião, é aquela que mantém o homem da mesma forma que ele vem, usa a palavra para isso, venha como estás. E ali o homem ele faz um enredo, ele chora, ele aparenta piedade, porque o Senhor é de misericórdia, tudo isso e aquilo outro. E as igrejas vão se esbarrotando de pessoas mundanas e que não procuram ter uma libertação, muito menos um compromisso com o Evangelho de Cristo. E a maioria deles estão dizendo que estão indo para a eternidade. Mas esse momento o qual nós estamos vivendo, nesse momento agora, irmãos, é muito interessante. O texto na palavra, para poder ilustrar o que nós estamos falando, diz assim, livro do Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, olha que detalhe interessante, pairava sobre as águas, louvado seja o nome do Senhor. Existe aí um cristianismo religioso, aonde o Espírito de Deus não paira sobre eles. Eles usam a Sagrada Escritura, sim, porém na letra, porém no seu conhecimento humano. É praticamente um caminho sem volta. Quando nós nos acostumamos com isso, quando nós nos acostumamos com a nossa razão, com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós pensamos. O que nós precisamos entender é que o Espírito de Deus, ele precisa pairar sobre a face das águas. Essas águas aqui, nós podemos fazer uma aplicação profética com a mesma água que foi orientado para encher as talhas. Então não existe salvação sem uma ação do Espírito. Ninguém confessa que o Senhor é o Senhor se não for através do Espírito. Então, aqui está bem claro que desde o início o Senhor está mostrando um projeto que diz que o Espírito está sobre a Escritura. Ele paira sobre a palavra. Ele tem se ele fosse aquele foco de luz em meio às densas trevas, e ele clareia sobre o homem para que o homem pudesse entender aquilo que ele está lendo. Aqui, para que ele possa compreender a respeito do reino. Veio a contribuição para que pudéssemos estar orientando, para que pudéssemos estar nos aprofundando para o culto de quarta-feira, a respeito da ordem, da ordenância que foi dada ali, primeiramente através de Maria, quando ela chama os criados, porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é orientar e apontar a Cristo. Esse é o nosso papel como igreja. Maria teve uma atitude de infidelidade? Teve. Assim como Pedro também já teve. Assim como Judas também teve. E outros servos do Senhor já teve posicionamentos que não é adequado à palavra. Então não é vergonhoso você ter um posicionamento errado. Agora, se torna mortal quando você mantém esse posicionamento errado em prática. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Maria ela teve um posicionamento de igreja infiel, quando ela vai direto a Cristo, querendo ditar o que deveria ser feito. E Cristo então a repreende e ela volta, aquela grande questão do Apocalipse, volta, veja onde caiu, volta lá
e comece a praticar de novo. Então ela vai agora, assume o papel dela como igreja e diz assim, olha, façai o que ele mandar. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Então aqui nós temos que entender isso e deixar bem claro para a igreja que o papel da igreja não é meter de goela abaixo nas pessoas aquilo que o Espírito Santo está nos revelando. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está a dizer às suas igrejas. Se o cara não quer ouvir, o problema é dele. Nós continuaremos com o nosso discurso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguiu. Então, muito claro. E naquele momento ali, Cristo, ele manda encher as talhas. Esta ordem aqui parte da eternidade, passa pelo Espírito Santo de Deus, passa pela igreja e chega até aos demais. Porque nós somos uma conexão que vamos levando água, que vamos levando as orientações que vêm da eternidade. E o que acontece? A Bíblia diz que as talhas eram talhas de um ritual cristão dos judeus. Eles enchiam de água aquelas talhas ali e naquele ritual eles se lavavam, eles se purificavam. Aquilo ali simbolicamente ali apontava a água purificadora. O que o Senhor Jesus ele está mostrando nesse momento, irmãos? O Espírito de Deus ele paira sobre as águas, mas as talhas estavam vazias. A talha estava vazia, mas o livro de Gênesis diz que o Espírito paira sobre a face das águas. Precisamos entender isso, porque vida vazia é ditado que mente vazia é oficina do maligno. Então, a mesma forma, o homem com um cântaro, ele tinha sobre a sua cabeça um cântaro cheio de água. A palavra de Deus tem que estar dentro dos nossos corações. Nós estamos constantemente, irmãos, todos os dias praticamente, todos os dias, nós estamos em um ritual cristão, que é a purificação dos nossos pecados. E ele chega e ele encontra agora os representantes do Evangelho vazios. A Bíblia diz que era como se fosse vasos rachados que não retêm água. É como se fosse odres velhos. É como se fosse pano velho e colocar remendo novo. Então o Senhor Jesus ele vem e ele mostra que eles não suportariam a obra que ele está realizando, que ele estava naquela época realizando e que continua realizando nos nossos dias de hoje. Os judeus não suportariam, irmãos, tão grande fermentação, tão grande mover do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam muito apegados, olha, as suas talhas, os seus estavam vazios. Homens agindo nas suas próprias razões. Irmãs, servas à frente, professora, suas classes estão se defiando. E para você está tudo certo, está tudo normal, é profético. Estamos encaminhando para o fim e a Bíblia diz que no final do tempo o amor de muitos se esfriarão. Sim, mas e aí? Tu vai continuar de braços cruzados? Vai continuar vazio com esse coração duro? A Bíblia diz que os filhos de Zeruia eram homens de dura cerviz, homens de coração duro. Nós precisamos entender, irmãos, que o maligno está aí para destroçar, para destruir. Mas nós precisamos nos colocar de pé. Nós precisamos ouvir o conselho que vem da eternidade. Enchei as talhas.
Enchei os vossos corações para que o Espírito Santo possa pairar sobre a sua vida. Talhas vazias mostra que nós não estamos em um ritual constante. Talhas vazias mostra que a salvação se tornou estática, se tornou parada, ela não se movimenta. O Espírito se movia, irmãos. O Espírito não estava em um ponto fixo das águas. Ele se movia tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Ele se movia nos mistérios da palavra. O Espírito Santo, a ação dele é essa. Ele vai no profundo e o escondido. A Bíblia diz que a Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que do Senhor estão perto. Então, muito cuidado, porque o que nos torna vazio hoje não é a falta de leitura da palavra, não é a falta de frequentar a igreja, não. O que nos torna vazio hoje é a ação do Espírito, se ela não for sobre as nossas vidas. Que muitas das vezes nós somos entendidos, olhamos para o céu, sabemos se vai chover ou se vai fazer sol. Olhamos para o calendário, sabemos se é inverno ou se é verão. Olhamos para a natureza, sabemos se é primavera. Mas por que a gente olha para o céu e não conseguimos distinguir a que hora nós estamos do relógio profético? Sabe por que não sabemos? Porque nós estamos vazios. E como vai acontecer um milagre, irmãos? Se nós estamos cheios de conhecimentos humanos, conhecimento que vai endurecendo os nossos corações. Comentando ontem com um pastor, fui fazer um serviço na casa dele, e ele me falou exatamente sobre isso. Ele falou assim: olha, Eudes, hoje os homens mais difíceis que estão tendo são os homens que conhecem demais as Escrituras. Eles acham que eles não precisam que o Espírito Santo paire sobre aquele conhecimento deles. Eles mesmos interpretam, eles mesmos fazem os seus ganchos e vai trazendo, e assim eles vão vivendo uma boa religião. O Espírito Santo não está pairando. O Espírito Santo não tem liberdade para trabalhar no coração de uns homens desses. Porque a primeira coisa que 90% de quem a conhece, de quem alcança conhecimento, ele perde a humildade. Ele perde a humildade. Ele não quer ouvir mais ninguém. Ele é o conhecedor da verdade. Daqui a pouco, além de conhecedor, ele se torna o dono da verdade. E a Bíblia diz que a verdade, ela representa o Senhor Jesus. Ninguém é dono do Evangelho de Cristo Jesus. O próprio Espírito Santo, olha só, no homem com cântaro, ele se rende a esse Evangelho. Ele leva sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, um reservatório do Evangelho de Cristo. Sabe por quê, irmãos? É como o salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Esta é a preocupação do Espírito. É não fazer nada que venha ferir o Evangelho de Cristo. Nada que venha menosprezar o poder que este Evangelho possui. Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs. Talhas vazias são homens cheios de conhecimento, mas que o Espírito Santo não paira sobre a vida deles, porque eles não dão lugar. Eles estão cheios das suas razões, daquilo que acha e daquilo que pensa. Amém? Maranata, o Senhor Jesus vem. A todos, a paz do Senhor Jesus.